O Hospital das Clínicas confirmou que está investigando um caso de fungo negro. E é isso que a gente vai querer entender, né? O que é esse fungo negro? Ele foi identificado num paciente com Covid-19 na Índia e esse fungo acendeu um grande alerta. Mais de 9.000 pacientes infectados com coronavírus também tiveram essa doença. E sobre essa relação entre o Covid, o fungo negro e o risco de propagação do fungo, a gente conversa neste momento com um professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, infectologista, Dr. Marco Aurélio Safadi, que está conosco ao vivo. Olá, Dr. Marco Aurélio. Boa tarde, seja bem-vindo ao UOL. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a gente tem vários assuntos a tratar com o senhor, mas eu queria começar sobre essa história do fungo negro, porque há muita preocupação, né? Agora, a gente está descobrindo um monte de coisa dessa doença, e agora vem essa história, fungo negro. O que é isso? Qual é a gravidade dessa descoberta? Bom, Fabíola, na realidade, acho que o que tem que ficar claro é que, vamos dizer, este fungo, né, que tem esse nome de fungo negro, muito em função do aspecto que as lesões causadas por esse fungo provocam na nossa pele e até mesmo pelas características desse fungo, ocorrem muito mais do que em função da Covid-19, mas em função de algumas peculiaridades, de algumas características das pessoas que desenvolvem a Covid-19. Então, o que acontece, Fabíola, é que este fungo, ele se torna protagonista da infecção, ele se torna relevante, principalmente porque a gente usa medicamentos que abalam a nossa imunidade, que são os corticosteroides. Então, o que a gente tem visto é que muitos dos casos associados a essa mucormicose, que é o nome da doença causada por esse fungo, e o surto foi descrito na Índia, basicamente foram descritos em pacientes com a Covid-19, mas que tinham diabetes, a grande maioria desses pacientes, que usaram doses muito altas de corticoides, e os corticoides, claro, nos ajudam em algumas fases da doença, mas eles deprimem a nossa imunidade. E ao deprimir a nossa imunidade, aquele fungo que convivia, de certa forma, em harmonia com o seu organismo, passa a representar um risco e causar doença. É o que ocorre com diversas outras doenças que abalam a nossa imunidade, como câncer, como indivíduos transplantados, onde os fungos acabam assumindo, muitas vezes, um risco muito grande de causar doenças. Agora explica pra gente, doutor Marco, é o seguinte, esse fungo, o que ele faz no nosso corpo? Ele realmente é fatal? Mata, assim, não tem cura? Como é que funciona isso? Bom, ele tem cura, sim, ele é muito grave e ele é grave neste tipo de paciente, nesses pacientes que estão com a imunidade abalada, que é uma característica, vamos dizer, desses casos em que essa infecção foi descrita. Mas há um tratamento, a letalidade, Fabíola, que é como a gente descreve o risco de quando nós temos um caso de mucormicose, né, que é o nome da micose causada por esse fungo, ela é em torno de 50%, ou seja, ela é bastante alta, ela é bastante grave, mas há tratamento e quando esse tratamento é iniciado de forma precoce, numa fase, vamos dizer, precoce da doença, quando rapidamente você a diagnostica, essa letalidade diminui muito e o prognóstico melhora muito. O tratamento é feito com medicamentos específicos antifúngicos. Eu tava lendo a respeito, me corrija se eu estiver errada. Ele vai atingindo nariz, os olhos, os cérebros, e para você conseguir eliminar esse fungo, você tem que passar por cirurgias, e a pessoa fica às vezes mutilada, é isso mesmo? É importante que a gente não cause pânico nas pessoas, né? Então é importante destacar, é uma doença rara, né? E, vamos dizer, é uma forma de doença, além de rara, muito restrita a esses casos onde você, de fato, tem alguns agravantes, né? E as manifestações, Fabíola, são muito diversas. Ela pode ter manifestações na pele, nos seios da nossa face, né? Ela pode ter manifestações cerebrais, ela pode ter manifestações pulmonares, e o tratamento, de fato, algumas vezes passa pela necessidade de, além do uso dos antifúngicos, desses medicamentos, passa pela necessidade de intervenções cirúrgicas. Bom, pelo que a gente sabe, na Índia foram 9.000 casos relatados desse fungo negro. Aqui no Brasil, por enquanto, é só esse caso que está sendo investigado no HC.
de um homem de mais ou menos 40 anos, é isso, né? É isso mesmo, né? E uma Tá. das particularidades na Índia é que a Índia tem também um surto de diabetes tipo 2 acontecendo. Curiosamente, né, há muitos casos de diabetes tipo 2 aparecendo e, como eu disse, a diabetes acaba sendo um fator, vamos dizer, de maior risco para a ocorrência desses casos, e aí junta a diabetes, o uso do corticoide nos casos da Covid-19 e cria-se um cenário onde essa infecção pode se manifestar.